Olá, para você que nos acompanha, todos os lugares do Brasil e do mundo, tá no ar o Mata-Mata com Evair desta segunda-feira, hoje dia 18 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. E muitos resultados importantes na briga pelo título, na briga contra a queda. Tem demissão, 14 treinadores demitidos no Brasileirão em 20 rodadas. A gente vai terminar essa competição com uns 32 treinadores demitidos, viu? Mas é mais um. E dessa vez, assim, já estava caminhando. A gente já falava que o Santos negociava com o Sampaoli, digamos, por debaixo dos panos, que não era nem tão debaixo dos panos assim, que todo mundo sabia. E ontem o Kleber Xavier de fato foi demitido e o Peixe busca um novo treinador depois do vexame no Morumbis. Teve vitória do Flamengo nesse intermédio aí de Copa do Brasil, de Libertadores, pegou o Inter também pelo Brasileirão e venceu lá no Beira-Rio. Será um prelúdio do resultado também de quarta-feira? O Evair acha que não. O Evair acha que vai dar Inter. E aí, Evair, joia? Tudo certo, pessoal? O que você vai destacar pra gente da rodada? Um monte de coisa boa, né? Aconteceram vitória do Palmeiras, o Grêmio salvando o emprego do Mano, a demissão, tem muita coisa pra gente comentar hoje. Janaína Carvalho, e você? Neymar chorando, hein? Mas foi o jogo a maior goleada que ele levou na carreira dele, né? Ele não participou do 7-1, né? Não. A diferença do 7-1 foi a mesma, mas tomou um gol a mais, né? Ele tava machucado, senão teria sido 7-1. Mas foi... Se que o Brasil teria perdido de 7-1 se ele tivesse em campo. Mas até então a maior derrota da carreira dele tinha sido por 4-1 quando ele jogava isso. Diferença, né? Bem grande, né? E sabe o que é o mais curioso? É tomar uma goleada assim do Vasco, que é um time que não tava tão bem também, né? Exato. E que a história do jogo poderia ser totalmente diferente, porque eu acho, e a gente vai discutir isso aí mais tarde, que aquela bola lá da lateral saiu, porque... Cara, só se a imagem estiver iludindo, porque não tem o trecho lá que mostra que ela ficou inteira, a bola ficou inteira de fora no primeiro gol do Vasco. E tem a expulsão no início do jogo também, poderia ter mudado o destino desse jogo, né? Mas os deuses da bola queriam que o Kleber Xavier fosse demitido. Os deuses da bola e a diretoria do Santos, né? Porque já tava esperando isso há dias. Mas o Santos criava boas oportunidades, né? Se você for começar a ver desde o início dos melhores momentos, só dava Santos. De repente aconteceu os improváveis do futebol aí. Vamos lá, vamos começar então a falar sobre a 20ª rodada do Brasileirão. Trazer primeiro os resultados deste final de semana. No sábado a rodada começou com vitórias do Fluminense sobre o Fortaleza, 2-1 no Maracanã, e do Ceará sobre o Red Bull Bragantino, 1-0 no Castelão. À noite teve Vitória 2, Juventude 2 no Barradão. O time gaúcho foi buscar o empate na reta final, inclusive jogou boa parte do confronto com um jogador a menos e depois perdia por 2-0, conseguiu no finalzinho marcar um gol de pênalti com o Nenê, que superou ele próprio e é novamente o jogador mais velho a marcar na história do Campeonato Brasileiro, 44 anos e 28 dias. Sport chegou a abrir 2-0 contra o São Paulo, tomou o empate. É cara de time que vai cair, né? O azar, tem a sorte do campeão e tem o azar do que vai cair. Exatamente. Também, né? Esse Vitória também tá pedindo pra cair, hein? Tomar um empate de um time que tem um homem a menos, o negócio tá pedindo pra ir pra cima. Vencia por 2-0 em casa, né? E é um adversário direto na briga contra a queda. E aí, pra fechar a semana de humilhação do Corinthians pro Bahia, 2-1 pro Tricolor de Aço lá na Neoquímica Arena. O Bahia comprou o jogador de 16 milhões da base, né? Do Sub-16 lá. 14 milhões, na verdade, se não me falha a memória. Teve nota de repúdio do Corinthians. Teve nota e o Bahia foi lá e ganhou da Neoquímica Arena. E a torcida do Bahia chamou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena de time falido. 6-0 pro Vasco sobre o Santos do Morumbi ontem. Seja bom, né? O Grêmio bateu o Atlético Mineiro por 3-1 na Arena MRV em Belo Horizonte. No Beira-Rio, 3-1 para o Flamengo sobre o Internacional. E no Newton Santos, 1-0 para o Palmeiras sobre o Botafogo. Hoje a 20ª rodada se fecha com Mirassol e Cruzeiro lá no Maião, no interior de São Paulo. O Flamengo lidera com 43 pontos.
O Palmeiras é o vice-líder com 39, passou o Cruzeiro, pelo menos por hora, até o jogo do time mineiro hoje à noite. A Raposa tem 37, o Bahia 33, fecha o G4. E aí já tem uma diferença de 4 pontos do G4 para o quinto colocado, que é o Botafogo, né? E o mesmo número de jogos, inclusive. Aí você tem o São Paulo em sexto, Mirassol sétimo, Fluminense, Bragantino, Ceará, Atlético Mineiro, o Internacional fecham a faixa da Sul-Americana. O Grêmio subiu 2 posições, 23 pontos em 13º, Corinthians 14º com 22, o Santos 15º com 21, o Vasco deixou a zona de rebaixamento, chegou aos 19 pontos, está em 16º, passou o Vitória no número de vitórias. O time baiano, o Leão, tem 19 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Depois tem o Juventude com 15, 2 jogos a menos, o Fortaleza com 15, 1 jogo a menos, e o Sport com 10, 2 partidas a menos para o Leão. Bom, já que a gente vamos olhar a tabela de cima para baixo, né? A gente falou bastante do Santos aqui, mas vamos deixar esse assunto para daqui a pouco. Falar do Flamengo, que ontem passeou em Porto Alegre, passeou. Eu sou de uma época, assim, que jogar contra o Inter lá no Beira-Rio era um negócio, assim, de morrer. Não, mas a gente não precisa nem colocar tão longe. Na história recente do futebol, era muito difícil jogar no Beira-Rio. Pois é, eu lembro, por exemplo, de uma Copa do Brasil que o Inter eliminou o Flamengo. Com gol do Andrezinho de falta. Isso foi 2009, se não me falha a memória. Foi 2009. Um gol do Andrezinho de falta aos 47, 48. Naquela época os acréscimos eram 2, 3 minutos só, né? Não é 15 igual hoje. Péssima lembrança 2009, hein? Que lembrança que você veio trazer, hein? A hora dessa, sim. Palmeiras tinha 15 pontos na frente no Brasileiro e foi alcançado pelo Flamengo, ainda perdeu o campeonato. Nem chegou nem acho que em terceiro lugar o Palmeiras não chegou aquele ano. É verdade, eu lembro dessa queda. E aquele time do Flamengo lá era o time que assim, não tinha tática, não tinha. Era só. Não sabia o que ia acontecer. O Adriano. Não sabia o que ia acontecer no time. De repente, os caras tiraram forças, não sei da onde lá. Não, terminou o turno brigando pra não cair, né? Brigando pra não cair. Acho que perdeu pro Avaí no último jogo do turno. Eu lembro, eu assisti esse jogo lá na ressacada. Foi a primeira vez que o Avaí jogou a Série A em muitos anos e ganhou do Flamengo. Por favor, volte o seu. Vamos voltar pra 2025. Vamos acabar com essa digressão temporal aqui. Bom, o Pedro fez 2 gols. Pedro sem preguiça. Fez 2 gols. E aí o Plata fez mais um no segundo tempo. No finalzinho o Borré fez o gol de honra do Inter. Mas assim, cara, parece que o Flamengo jogou assim, tá tranquilo, tá fácil. Você tava falando pra Janaína, recuperou seus atacantes, né? Bruno Henrique fazendo gol, substituído, né? Pedro volta fazendo gol. Então recuperou a condição mental, a condição psicológica dos seus atacantes aí. Prata fazendo gol, então tem centroavante pra dar e vender lá também. Aí é o problema pro Felipe Luiz quarta-feira decidir qual dos 3 vão jogar. O Pedro vai jogar. Começar como titular, você acha? Eu acho que vai. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Bruno Henrique? Eu acho. Eu acho que sim. Mas vamos voltar no brasileiro, né? Que senão agora em um Tomazete fala assim pra mim: você tá atropelando os assuntos. Não, mas esse assunto tá vinculado com o de quadro. Vamos ouvir primeiro, já que vocês falaram de centroavante, vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Pedro, porque eles tiveram toda aquela questão lá. Toda aquela novela mexicana. Né? Vamos ver o que ele disse sobre o centroavante rubro-negro. Bom, sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente, e acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. E depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol.
Foi um passeio, o Pedro fez 2 gols, acho que a confiança tá lá em cima. E pra parar esse Flamengo aí na Libertadores também vai ser difícil pro Internacional, viu? A Janaína fez até dancinha ali. Não vou comemorar muito não, porque vai que, né? Não, quarta-feira vai ser um pouquinho mais difícil, né? Isso é certeza, Libertadores, né? Jogo da vida do Inter. O Inter poupou? Então, como é que foi? Poupou, assim, mentalmente, do estresse, de ter que entrar em campo, né? A gente até vai... Alan Patrick tava? O Alan Patrick jogou, não jogou? Deixa eu só conferir a escalação. Eu não lembro. Então, o time do Inter já não tem um timaço, né? Não tem um grupo, né? Que você fala não assim... Jogou não. Que você faça assim, coloca qualquer um lá, não. O time do Inter é bem contadinho ali, tem que estar bem inspirado ainda para poder fazer uma partida contra o Flamengo na quarta-feira e poder eliminar. Precisa estar no seu nível total. A Janaína trouxe uma fake news mais cedo que me trouxe ao erro. Na verdade, o Inter poupou bastante, né? Poupou até o goleiro. Poupou o goleiro, entrou o Ener Valencia que não tá sendo titular, né? Estão usando um menino de 18 anos. O não jogou, o menino de 18 anos não jogou, o goleiro não jogou. A zaga também foi o time praticamente todo reserva. Praticamente todo. Tá pensando mesmo na Libertadores, né? Sabe que pro brasileiro não tem a mínima chance de ser campeão. Se brigar ali pelas primeiras colocações de quarto para Libertadores vai estar muito bom. É um erro grotesco da minha parte achando que esse time poderia bater campeão. Porque você falou isso um monte de vezes, né? Eu assinei embaixo, então. Não, se você for pegar o final do Brasileiro do Inter no ano passado foi excelente, né? É um time que ainda trouxe alguns jogadores, né? Então se pensava que batesse ali para ser campeão, mas o futebol ele toda vez ele surpreende a gente. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente ouve o Roger. Mata-mata tá de volta. Antes da gente falar de uma marca importante que foi alcançada ontem por um jogador, vamos ouvir o Roger Machado, que treinador do Inter, e tá preocupado também, deixou isso muito claro com a escalação dele, tá preocupado mais com o meio de semana, com a Libertadores, do que com o Brasileiro. Fala aí, professor. O risco a gente sempre calcula, né? Só que a gente não consegue ter a precisão do cálculo, né? A ideia era sim pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo. Eu entrei com dois volantes, com 2 pontas, né, e com 2 atacantes, e um deles que é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo, que completa, né, uma equipe competitiva, né. Não vi fragilidade. Jogando em casa, né, não só pensando na quarta, mas pensando no brasileiro, que a gente precisava buscar pontos, e sem vencer em casa a 3 jogos, era importante que a gente levasse uma equipe forte, né, do ponto de vista do ataque, para buscar esses pontos que nós tentamos hoje. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado, só que a gente não não dá pra ter a precisão do risco. Aí você sacrificou 3 pontos no Brasileiro, não é que fosse ganhar se tivesse o time titular, mas certamente o jogo seria mais parelho. Aí vai lá, sacrifica o time no Campeonato Brasileiro, perde quarta-feira e aí começa todo o sufoco lá no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve Bruno Henrique poupado, beleza, mas jogou o Samuel Lino, jogou o Arrascaeta, jogou o Jorginho, jogou o Léo Pereira, jogou o Léo Ortiz, jogou o Varela, que é meio titular, né? E eu continuaria com ele titular, viu? Só pra deixar bem claro. Eu acho que hoje ele é melhor do que o Emerson Royal. Então, assim, o Flamengo jogou praticamente todo titular. Você tem ali a exceção do Saul, que
jogou o Ayrton Lucas, que é um meio titular também, mas o Alexandro vem sendo mais utilizado, e o Luiz Araújo e o Pedro. Mas era obrigação do Flamengo, porque e eles o Pedro deixaram... é titular em qualquer outro time, né? Mas é obrigação do Flamengo jogar com o time titular, até porque eles deixaram bem claro que a meta esse ano é o Brasileiro. E a Libertadores. Sim, e então sacrificou a Copa do Brasil, então é obrigação ganhar o Brasileiro, tipo, e ganhar jogos. Sim. Não, é obrigação ganhar o Brasileiro? Sim, porque deixou claro que a meta era o Brasileiro. Mas aí é obrigação. É óbvio. Os outros 19 times... Óbvio que é obrigação ter o melhor time do país e deixou claro que a prioridade é essa, a obrigação vencer então, o Brasileiro. Se não for campeão, se for campeão, não fez mais que obrigação. Não. Tá bom, então. Não. Mas é porque deixou claro que a meta era o Brasileiro. Então, que iam focar no Brasileiro. Tanto é que o início da Libertadores, vocês lembram o desastre que foi focando no Brasileiro. Aí abriu mão da Copa do Brasil pelo Brasileiro. Abriu mão, assim, em partes, né? Porque também não abriu mão. Foi atrás e perdeu nos pênaltis. Só que tem a melhor equipe do país hoje. Então... Mas será que a Libertadores é menos importante que o Brasileiro? Mas aí foi o que eles definiram. Eu preferiria ganhar o Brasileiro, ou a Libertadores. Daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar igual o torcedor do Real Madrid, não vai comemorar mais nada, título espanhol, assim. Vai querer comemorar só se ganhar um Mundial? É obrigação ganhar o Brasil. Ai, tá bom. Tá bom. Bom, o Arrascaeta, que jogou, deu assistência e igualou o Marcelinho Carioca. São 77 passes pra gol. E é o maior garçom, junto com o Marcelinho Carioca. Agora certamente vai passar, né? E pelo Flamengo ele já deu 100 assistências. Ele arredondou aí às 100. É muito passe pra gol, vai. Não tinha um Arrascaeta assim na sua época? Não tinha, puxa vida. Eu só peguei meio campista que queria fazer gol mais que eu, né? Você jogou com o Alex? O Alex. Ele queria ser mais artilheiro do que eu. Batia falta, queria bater pênalti, queria bater tudo também. Dava chapéuzinho no zagueiro. Fazia gol. Não, e nesse ponto ele realmente também sabia fazer gol. Mas aí a sequência do top 5 aí de assistências na história do Brasileirão é o Arrascaeta e o Marcelinho Carioca com 77, Edmundo com 73, Dudu com 68, Everton Ribeiro e Gustavo Scarpa com 64, Pelé com 63 e Zico com 62 assistências. Tá aí, Flamengo 3, Inter 1. Agora vamos ver na quarta-feira como é que isso vai impactar. Vamos pro Rio de Janeiro agora, pro estádio Newton Santos. 1-0 para o Verdão, gol do Felipe Anderson. No finalzinho do primeiro tempo recebeu boa bola. Finalmente, né? E fez um gol. Finalmente. Vitória, 1-0. O Botafogo até no primeiro tempo chegou um pouco mais, mas o Palmeiras é muito mais cirúrgico, muito mais efetivo nesse tipo de jogo. Marcou, e aí pra fazer gol no Palmeiras, pra depois o Palmeiras sair na frente pra virar o jogo, é difícil, né? E aí 3 pontos na caçapa pro Verdão. O Palmeiras não tem o contra-ataque perfeito, né? Porque diversas vezes conseguiu roubar ali e ter oportunidade de sair no contra-ataque, nas bolas rápidas, mas não consegue aproveitar. Poderia ter feito o segundo, mas o Luigi muito mal em campo, um centroavante como um menino como aquele, parecia cansado no jogo. No segundo tempo, várias oportunidades ali para puxar o contra-ataque e ele deixar alguém na cara do gol, ou ele sair na cara do gol, mas não consegue desenvolver, e isso atrapalha bastante. Essa é uma situação que o Palmeiras precisa melhorar, apesar que se defende bem, sabe sair com os seus laterais, porém precisa melhorar essa coisa aí de poder sair no contra-ataque e matar os jogos. E com essa vitória de ontem, né, o Palmeiras chegou a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E aí você falando da torcida do Flamengo e a torcida do Palmeiras reclamando do Abel, reclamando de resultados. Duas rodadas atrás estava aí pedindo a cabeça do Abel, coisa de palmeirense às vezes. O torcedor do Grêmio queria estar nessa crise que o Palmeiras está, o torcedor do Vasco, o Santista, o torcedor do Vitória. Quantos queriam estar nessa crise? O torcedor do Palmeiras acho que perdeu um pouquinho a noção daquilo que é
Tá querendo ganhar sempre, toda hora, o tempo todo. Não tem como. No futebol você não consegue chegar. Porque depois chega e fala que ganhar o brasileiro é obrigação. Eles acham que tudo vai acontecer do jeito que eles querem. No futebol não acontece. Às vezes é um jogo ou outro, mata-mata, tudo pode acontecer. Então, esses torcedores do Palmeiras e do Flamengo estão mal acostumados. E eu acho que essa partida de ontem, além da vitória do Palmeiras, tem que destacar a falta de eficiência do Botafogo. Porque tá tendo maus jogos, conseguiu vencer alguns aí nesse caminho, por exemplo, da Libertadores na quarta-feira, só porque jogando muito, muito, muito mal. Eu acho que o Ancelotti não conseguiu encaixar o tal do Botafogo Way ainda. Ele deu sinais que alcançaria isso em algum momento, mas eu acho que ele tá com dificuldade de achar um jeito de jogar pra ele. Eu achei que ele fosse poupar, porque ele tem um jogo importantíssimo na quarta-feira. Fora de casa, altitude, viagem longa, não fez 2-0, fez só 1. Lógico, tem uma vantagem. Eu achei que ele fosse poupar, né? E o Palmeiras entrar com o titular absoluto. Porque o Palmeiras pode poupar na quarta-feira. E acabou que o Botafogo colocou praticamente seu time titular. Todos eles. A rivalidade faz com que isso aconteça. Porém, quarta-feira pode faltar perna. Poupou poucos, né? Só o Montoro, o Savarino e o... Mas mesmo assim o Savarino entrou no campo depois. E o Arthur, que costumam ser titulares, que ficaram no banco, né? Mas são poucos jogadores. Acho que é aqueles que estavam mais desgastados, talvez. O Kelvin jogou na direita. Estreou pela primeira vez. E o Abel repetiu. Colocou o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos de novo. Mais uma vez, dando certo, né? Porque juntos ali eles conseguem puxar algumas jogadas de ataque, né? Principalmente quando a bola cai no pé do Flaco Lopes, ele consegue dar um segmento. O Vitor Roque ainda se embanana com a bola, se atrapalha de vez em quando. Depois ele briga. Era o Amaral, às vezes, do Palmeiras. Ele dava pro adversário pra tomar, né? Toda vez o Amaral roubava a bola, dava pro adversário de novo, depois pra ele lá roubar. Então, o Vitor Roque ainda parece um jogador meio assim, que às vezes tá tão fácil que ele gosta de dificultar. Eu tenho a sensação ainda que ele ainda fica nervoso, fica apavorado, sabe, na obrigação de fazer gol, de marcar, de ter resultado. Aí ele perde 80% das bolas que ele recebe e dá um combate no cara, assim, loucamente, ele tá sempre brigando, é impressionante. Gente, agora uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Fechou a disputa do título brasileiro ali em 2, 3 times? Porque, me parece que fechou. No máximo até o Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo abriu 14 pontos para o Botafogo. 14 pontos para o Botafogo. Você tirar 14 pontos do Flamengo no futebol brasileiro hoje, cara, o Flamengo perdeu só 25% dos pontos que ele disputou no brasileiro até aqui. É muito difícil. E o Palmeiras também tem uma regularidade enorme, tem um aproveitamento muito perto do Flamengo, né? Se vencer o jogo... E tem 2 jogos a menos, né? Se vencer o jogo que tem a menos que o Flamengo, ficaria 1 ponto, né? Do time rubro-negro. É difícil. Eu fecharia essa briga, inclusive. Eu acho muito difícil. Não vou tirar o Cruzeiro 100%, porque, né? Não sei lá, mas eu acho que a briga aí é Flamengo e Palmeiras. Não, eu vou com os 3. Eu acho que os 3 ainda têm chance de... Né? O Cruzeiro, apesar de 2 partidas na frente do Palmeiras, né? Mesmo que tenha virado, já virou aí o turno, né? Mas mesmo assim, o Palmeiras tem 1 a menos que o Flamengo só, né? Então, eu acho que os 3 ainda brigam. Eu acho que vai ficar esses 3 aí, porque, como você disse aí, o Botafogo pela pontuação não dá tempo mais de chegar, não. E o quarto colocado é o Bahia, né? Eu não acredito que o Bahia tem forças pra brigar pra um campeonato. Tá 10 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem jogos a menos. O Bahia tem um jogo a menos que o Flamengo. Aí, mas mesmo assim, a diferença dos times é grande. Eu acho que esse campeonato para esses times é Libertadores. O campeonato deles é brigar pela Libertadores. Também acho. Porque eu acho que ficou muito longe. O Flamengo já disparou ali e não tem como mais pegar, não. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
O mata-mata tá de volta, a gente falava aqui da briga pelo título, né? Que tá bem desenhada ali, eu acho que ficou muito bem desenhada bem cedo. O Campeonato Brasileiro, quando ele migrou daquele sistema que eu prefiro, eu gosto mais de esquema mata-mata, mas eu entendo, eu acho mata-mata mais emocionante, né? Dá mais oportunidade, eu gosto dos underdogs, eu gosto dos azarões, então é mais legal quando você tem os azarões, né? Mas enfim, também entendo a liga, que é para dar esse formato, né, de pontos corridos, que é para dar estabilidade e trazer mais receita, enfim. Mas quando mudou, a gente tinha muita surpresa ainda, tinha muito time que brigava pelo título que, enfim, não fazia sentido na teoria, né? Hoje a gente vê claramente que, como nos países europeus, o futebol brasileiro ele passa a ter essa hierarquia dentro do campeonato em si. Você não vê mais times que não têm dinheiro brigando lá em cima. Isso acabou. Todo time que tá lá em cima hoje, olha só, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que tem um proprietário multimilionário, Bahia, que é do Grupo City, o Botafogo tem uma SAF de muito sucesso. Aí você vem em São Paulo, a surpresa aqui é só o Mirassol, tá em 7º lugar. Surpresa é essa. E antigamente... E o Mirassol super regular, né? Dentro do padrão, principalmente de alguém que subiu recentemente. E tem suas finanças bem estruturadas, né? Sim. Agora lá embaixo a briga tá curiosa, viu? Lá embaixo. A briga esse ano, na minha opinião, vai ser mais emocionante pra ver quem vai cair do que pra ver quem vai ser campeão. Eu acho que vai ter risco de um desses 4 times grandes aqui caírem. Eu vou colocar o Corinthians pela crise interna, não pelo time. Eu acho que o time do Corinthians não é pra cair, mas o problema lá dentro tá tão grande que isso afeta o campo. Mas entre Grêmio, Corinthians, Santos e Vasco, um deles vai correr sério risco de cair. No atual momento, eu acho que é o Santos. Por também todo o enredo. E o Vasco tem mostrado muitos sinais de melhora, apesar... O Vasco é curioso, porque não ganhou jogos depois da volta do Mundial, mas vinha jogando bem. O Santos ganhou 2 jogos, ganhou do Juventude e do Cruzeiro, mas não jogou bem. Então, tem esse fator aí também. Acho que a subida do Vasco, quando ela começar a acontecer, vai ser mais sustentável. E a do Santos, mais complicada. Essa briga pelo rebaixamento aí vai ser árdua, viu? Eu acho que o Juventude, com o Thiago Carpini, tem condições de começar a se recuperar. E o Fortaleza é aquela incógnita. A gente sabe que tem condições, mas parece que esse ano não vai. E o Sport eu acho que já foi. Não, o Sport ele tem todo o enredo do azar de quem vai cair. Porque o Sport jogou pra ganhar do São Paulo, abriu 2-0 e tomou um empate, né? Isso aconteceu quantas vezes? Tomando gol do Botafogo no último minuto. E perdeu ponto demais com falhas estranhas. Pra se salvar, tem que ser 45 pontos. Com certeza 45 pontos. Corinthians tem 42, Santos 21, Grêmio 23, Internacional 24, Vasco 19, e começa os 4 últimos, né? Então, meu amigo, está num turno. E esses times não conseguiram fazer nem a metade do que precisam. Então, vai ter que do Vasco, do Vitória pra cima aqui, o Juventude também com 15 pontos, são times ali que precisa fazer muito mais do que fizeram e não tem qualidade para isso, né? O próprio Fortaleza, que a gente esperava fazer uma campanha mais regular, já demonstrou falta de força e falta de elenco para isso, né? É verdade. Bom, por falar nisso, vamos falar de um duelo que se tornou que já foi de briga por título, agora é de briga contra o rebaixamento, né? Lá no Morumbi, uma vergonha histórica pro Santos, que sofreu sua 3ª maior goleada na história do brasileiro, só pede pro 7-1 que sofreu pro Corinthians em 2002 e pro 7-1 que sofreu pro Inter em 2023, ano do rebaixamento. 6-0 pro Vasco no Morumbi. Teve o gol que eu falei aqui, pra mim aquela bola saiu. Tem um frame que mostra muito claramente que a bola saiu, a não ser que seja uma ilusão de ótica ali. A bola saiu naquele cruzamento que deu, na verdade no início da jogada, que deu origem ao cruzamento para o Lucas Piton fazer o primeiro gol.
Aí depois, rapaz, o David, que é aquele jogador que perde gol fácil e faz gol difícil, fez um golaço lá pro Vasco no segundo tempo. No segundo tempo foi uma farra, né? Depois desse gol do David. E foi aí, um gol partindo do outro, né? Aí o Felipe Coutinho fez 3-0, o Ryan de pênalti fez 4-0, o Felipe Coutinho fez o 5º e o Tietê fez o 6º gol do time Cruz Maltino. Festa. O pessoal até cantou, né, que o Morumbis virou São Januário. Sem o Verratti ainda, hein? Sem o Verratti. O David jogou justamente no lugar do Verratti. E a torcida do Santos protestou, né? Ficou de costa ali, um pedação do jogo na intenção de não ver, né, a atuação do Santos. Cara, que situação, viu? Que situação, porque, como eu disse, a história desse jogo poderia ter sido totalmente diferente. Se o árbitro marca essa saída de bola e se ele expulsa lá atrás o jogador do Vasco pela entrada dura, e no jogo entre Vitória e Juventude teve exatamente, a expulsão do Juventude foi exatamente por um lance assim. Dessa vez o VAR preferiu não chamar, ele preferiu não expulsar, talvez por ser muito início de partida, né? A história do jogo teria sido certamente outra. O Santos poderia até perder, mas certamente não seria de 6. No segundo tempo, o Santos voltou com força, tentou por tudo um gol de empate, e aí depois que toma o segundo gol... O Santos teve um jogador expulso também, né? Não. Ficou com os 11 dentro de campo? Eu achei que tivesse mais esse drama aí pro Santos, porque num jogo que tá tomando 6, no mínimo um jogador vai expulso, né? É muito comum numa partida tão... Principalmente no Morumbi lotado, onde a torcida do Santos esperava assim uma apresentação de gala, contra um adversário que é muito pareio com ele, né? Então se esperava até uma vitória até tranquila do Santos. E o Guilherme perdeu um gol quando tava 1-0. O Guilherme perdeu um gol incrível, saiu na cara e tava 1-0 pro Vasco no início do segundo tempo e ele chutou pra fora, né? Cara, assim, aí terminou. O Kleber Xavier foi demitido. Era lógico que ele seria demitido. A demissão dele já estava sendo ensaiada, ganhando. E... Essa aí, não sei o que tem pra gente falar depois de uma goleada. Não, tem muita coisa pra falar. O Neymar chorou. Não, eu sei, né? Eu falo assim. Não, mas assim, o choro. Aí ele chorou, deu entrevista pós-jogo falando que foi uma vergonha, que eles jogaram uma. Vamos ouvir então, Neymar. Então vamos. Você vai falar o que ele disse que a gente não ouve. Vai lá. Fala, Neymar. Tá vendo? Ele não quer falar. Tá vendo? Nem o Neymar quer falar. Ele agora falou. Explicar a nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda, é uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, tem que ir pra sua casa, pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos dentro de campo, acho que não precisa nem apresentar quarta-feira. O Neymar não tava no 7-1 porque se lesionou teve aquela entrada do Zúñiga, ficou famosa, que ele quebrou ali a coluna do Neymar, né? Claro que eu tô exagerando aqui, mas foi uma lesão bem grave dele. E aí ficou de fora do jogo semifinal contra a Alemanha. 7-1 não participou o Neymar. A maior goleada que ele havia sofrido como jogador foi numa derrota do Barcelona para o Celta de Vigo em La Liga por 4-1. E agora, evidentemente, portanto, essa é a maior goleada que ele sofre e ele sai cuspindo marimbondo depois de ter chorado, né? Porque é uma derrota de vergonha. O jogador... Não sei se o Messi e o Cristiano Ronaldo perderam por 6-0 na vida deles, né? Eu não lembro. Nenhum desses dois aí que você citou aí que tenha tomado um vareio desse aí, não. E o mais curioso de tudo isso é que lá no início do ano, quando o Neymar veio, que fez todo aquele aparato, se falava em trazer o Neymar para poder o Santos brigar na elite, lembram que falaram isso? Que teria time pra isso, e agora a gente vê uma situação totalmente diferente. E aí mais uma curiosidade, né? Assim, só... Talvez, não tenha nada a ver, mas talvez tenha tudo a ver até por conta do histórico do Neymar, né? Ele tomou o 3º cartão amarelo, aí ele está suspenso para o próximo jogo, que curiosamente é no dia do aniversário do filho dele, o Davi Lucas. Ah, meu Deus do céu. Assim,
talvez seja só coincidência, mas olhando o histórico do Neymar, aconteceu muito isso quando ele jogava fora do país e ele desfalcar a equipe quando eram datas comemorativas, né? Eles pensam que jogador hoje em dia pensa que as pessoas não sabem dessas situações. Todo mundo fica sabendo. Mas, assim, por aquilo que apresentou o Santos, aquilo que é o futebol, aquilo que representa o Santos. Aí o Neymar falando ali, não precisa nem apresentar na quarta-feira. Realmente ele não vai se apresentar quarta-feira. Ele tomar um cartão e vai desfalcar um time que tanto precisa dele, né? Porque para estar nessa situação, o futebol que tem jogado e aquilo que representa dentro do futebol o Santos é realmente vergonhoso. Só pra trazer informação precisa aqui, o Messi tomou 2 vezes de 6. Na verdade, tomou uma vez de 8-2, Barcelona e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. É verdade, tinha um desse. E uma vez de 6-0 pro Al Nassr, só que aí foi amistoso. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, maior derrota da carreira dele, 5-0. Barcelona 5, Real Madrid 0 em La Liga. Então, o Cristiano Ronaldo ainda fica abaixo dos outros dois, né? Do Neymar e do Messi. Mas o Neymar e o Messi com goleadas com diferenças de 6 gols na carreira. O que chama muita atenção também é o Vasco não tem tanto time assim para fazer 6, né? Não tem. Então isso deixa ainda o resultado do Santos mais vergonhoso ainda. A gente vai falar dessa substituição do Kleber Xavier no Santos. Era uma demissão que já era anunciada, a gente falava disso aqui há algum tempo. Mas primeiro a gente vai pro intervalo, a Janaína vai tomar uma água, que ela tá muito exasperada hoje, não sei o que foi. E aí a gente volta para falar dessa substituição do Kleber Xavier no Peixe. Bom, depois da derrota do Santos, acachapante 6-0 pro Vasco, teve gente demitida, lógico, cabeças rolam, né? Eu acho que tem que ter um trabalho muito consistente pra tomar uma goleada dessa e não ser demitido. Porque o futebol brasileiro, ele é um negócio muito ingrato. Eu não vou conseguir fazer esse exercício de memória agora não, mas é um tema bom pra gente pensar depois. O Nelsinho Batista tomou de 7 do Corinthians aquela vez, né? Foi, 7-1. 7-1, foi demitido no outro dia. Isso dentro do futebol brasileiro, isso é uma regra. E foi pior ainda porque foi pro Corinthians, né? Dos maiores rivais do Santos. Né? Bom, o fato é que o Kleber Xavier foi demitido, ele já estava sob pressão mesmo com as vitórias, porque o time não se desempenhava bem, e aí a goleada não tinha como, ele ia sair mesmo. A torcida gritou Sampaoli. Eu acho um retrocesso se o Santos for atrás. Muito, na minha opinião também, é um retrocesso mesmo, porque já demonstrou que é um treinador que vem no Brasil e quer impor as suas condições, e os resultados não são assim de maravilhosos que levaram times a títulos aqui, não. Pelo contrário, deixou bastante dívidas. E fora isso, né, não ser um técnico tão acima quanto a situação do Santos hoje precisa, vem a grande questão de valores, né? Salário muito alto, multa rescisória muito alta, as exigências dele, porque... Ele queria indicar o próprio diretor de futebol. Sim, ele quer indicar o diretor de futebol, quer 4 reforços, provavelmente indicados por ele, valores não serão baixos, com certeza. E aí vem um clube que já tá afundado em dívida, afundado em problema, vai cavar mais um pouquinho o buraco para entrar. Então, a informação que se tem lá de Santos é que as partes chegaram perto de um acerto, Sampaoli e Santos, antes do Kleber Xavier ser contratado. Só que aí na época o Pedro Martins, que era o CEO, que ele deu aquela declaração falando que o Santos tinha que parar de viver de passado, senão ia se afundar. Ele disse que não ia entregar a chave do clube pra ninguém. Aí o Sampaoli falou: você tá me ofendendo aí, então eu vou tirar. Que ele queria a chave do clube, né? Não, e eu acho que fizeram uma bobeira muito grande demitir o diretor que cuidava da parte financeira do Santos, porque pelo que eu consigo ver, a gente de fora consegue ver, ele era a única pessoa sensata que tinha ali no Santos. Aí demitiram ele, contrataram o que era do Cruzeiro, esqueci o nome dele agora. Matos. Que gasta horrores e o último pensamento dele é a economia.
O Sampaoli, que trabalhou no Brasil pela última vez em 2023 no Flamengo, foram 39 jogos com 20 vitórias no período. E aí na temporada passada, 24-25, ele trabalhou no Rennes da França, 10 jogos só. Por que será só 10? Então. Por que será só 10 jogos, né? Deve ter um porquê, né? Até porque na Europa dá-se mais tempo. Né? No mínimo ele aprontou alguma lá, né? No mínimo ele quis mudar o presidente, quis destituir o presidente do cargo. Depois que ele treinou o Santos em 2019, e aí ficou esse amor todo, né? Já são 6 anos, ele treinou o Atlético Mineiro em 2020, o Olympique de Marseille em 2021 e 21-22, 2 temporadas consecutivas lá no campeonato francês, e aí foi pro Sevilha, depois voltou pro Brasil, treinou o Flamengo, e aí esse período curtíssimo no Rennes. O último trabalho bom dele foi no Santos. Ele teve um trabalho razoável no Olympique de Marseille, não vou ser injusto aqui não, foi bem lá no Olympique de Marseille, mas depois disso aí já tem 3 anos que ele não faz um trabalho contínuo e de sucesso. No Flamengo conseguiu um número expressivo de vitórias, mas também não foi assim, um cara que conquistou títulos, né, pelo rubro-negro. Não conquistou títulos e conquistou confusão, né? Que lembram lá que o Gerson, mas o auxiliar técnico dele, preparador físico, acabaram se agredindo e aí depois o clima ficou insustentável. E fora do Pedro também. Fora os resultados que não foram bons, né? Não, mentira, foi com o Pedro. O Gerson brigou, foi com o Varela. Foi tudo na mesma época. O nome do Vojvoda foi levado ao Marcelo Teixeira, só que o presidente acha que o argentino não virá ao Santos porque tá num período de descanso, acha que ele não aceitaria negociar com o Santos. E assim, convenhamos. Teve também o nome do Zubeldia citado, né? Exato. Se eu fosse... O Sampaoli é o favorito, só pra deixar claro hoje. Se eu fosse o Vojvoda, eu não toparia ir pro Santos hoje. Se eu fosse o Zubeldia, também não iria. Eu também não iria. Porque o Zubeldia, o Vojvoda não, o Vojvoda ainda tem muito crédito. Mas o Zubeldia pode fechar muitas portas pro trabalho dele no Brasil se ele treinar o Santos e for demitido daqui 6 jogos. Que é uma coisa que pode acontecer. O Vojvoda menos pior, eu acho, que o Zubeldia, porque o Zubeldia já saiu mal do São Paulo, né? O Vojvoda, embora tenha o Fortaleza nessa situação, todo mundo entende que foi um fim de ciclo. A gente não trata o trabalho dele como a problemática do Fortaleza, né? Toda uma conjuntura, que é um elenco envelhecido, o Evair até citou aqui, né? Que tem muito jogador para uma posição só e você tem outras carências de características. O próprio presidente do Fortaleza falou que as contratações e os reforços que o clube levou pro Vojvoda trabalhar no ano não foram bons. Exato. E a prova viva disso tá aí, né? O Renato Paiva também não tá conseguindo fazer com que o time consiga fluir, né? Exatamente. Não, e o Vojvoda tem aquele estigma de ser um cara bom caráter, né? Que leva ao pé da letra aquilo que ele assina, né? Ele esteve em ótimas condições no Fortaleza, bateram na porta dele milhares de vezes lá para levá-lo e ele disse não. Inclusive, isso demonstra o caráter. Condições que o Santos tá. Exatamente, e isso demonstra o caráter do cara. E é exatamente disso que o Santos precisa, na minha opinião. Uma pessoa que tem esse caráter, que possa levar lá para dentro algo que agregue ao nome do Santos, porque todos que vai lá, se você levar um Sampaoli, ele não tá nem aí, ele vai começar com aquela maneira de administrar, de treinar dele, que não pode ninguém entrar no campo, o presidente não pode ir lá visitar os jogadores, o médico não pode ir lá no campo, os caras aqui tem que ir lá no... uma coisa vai assim. Vai querer reforço de 10 milhões de euros. E o Santos não tem, é lógico, tem mais um gastador lá junto com ele, porém não é aquilo que o Santos, na minha opinião, necessita nesse momento, né? Não, e ainda sair desse buraco onde tá se metendo aí também. E aí vem a briga de ego ainda, né? Imagina o ego do Sampaoli junto com o ego do Neymar no mesmo lugar.
Aí você pega o Matos, que gosta de gastar. De aparecer também pouco. Vai ser uma beleza. Cara, é explosivo, pode dar muito certo como dar muito errado o Neymar e o Sampaoli, né? Não dá pra você. O Sampaoli nunca treinou o Neymar, né? Não, sim, mas o negócio, a personalidade dos dois é muito forte. Exato. A chance de dar certo é baixíssima. Pode dar tanto certo quanto dar errado também. E se der errado é problema, né? Lógico que aí nesse caso o Santos tem que ficar ao lado do Neymar, que é cria do clube e tudo. Mas que situação. O Santos com essa... Assim, contratar o Kleber Xavier já foi um erro, né, gente? Já foi um erro. Era um treinador sem experiência para um clube que tem um cara como o Neymar. E na situação que estava, né? Exato. Que já estava numa situação ruim. É que o futebol brasileiro exige isso, mas já passaram tantos jogadores, tantos treinadores do Santos. Só nesse ano, quantos nós já contamos aqui que poderia ter ficado lá, né? Lógico, tem treinadores que precisam ir embora mesmo, não consegue dar um ritmo de jogo, um esquema tático, uma motivação aos seus jogadores. Lógico, precisa ser mudado. Porém, tem alguns treinadores ali atrás que poderia ter um pouquinho mais de paciência. O resultado não chega, o torcedor quer colocar a culpa no treinador o tempo todo. No Brasil, esse ano, dos 14 técnicos demitidos, 14, né, no campeonato brasileiro, até agora que conseguiu de fato ter resultado depois da troca de treinador, foi o Fluminense, que teve a saída do Mano e a chegada do Renato, e também o São Paulo, com a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, que ele conseguiu fazer o que o Zubeldia não estava conseguindo no São Paulo. Mas de resto, a gente não consegue ver nenhum que conseguiu dar ritmo de verdade, de fato, pro time. Concordo. Se você for pegar os times que estão em cima, todos eles são de manutenção de treinador hoje. Vou até olhar a tabela aqui, para atualizar, é o 13º técnico que vai embora do Santos desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, pra gente ter uma base de comparação. Olha só pra você ver quanta multa rescisória nos está pagando aí, pelo amor de Deus, quanto dinheiro jogado fora, e provavelmente desses 17 aí, 3, 4 poderia ter ficado tranquilamente. O negócio, a paciência, né? A falta de paciência em deixar um trabalho... Teve um que você esqueceu, o Leonardo Jardim no Cruzeiro. É verdade, o Leonardo Jardim no Cruzeiro também deu um up no time. Que aqui, ó, Flamengo e Palmeiras, o Felipe Luiz vai fazer 1 ano agora, mês que vem, né? O início de outubro, eu acho. O Abel vai fazer 5 anos no final do ano agora no Palmeiras. O Leonardo Jardim tem 6 para 7 meses que chegou. O Rogério Ceni vai fazer 2 anos de Bahia no mês que vem. O David Ancelotti lá no Botafogo também chegou agora. O Crespo chegou agora, mas o David não mudou nada, né? Do que, assim... Manteve o mesmo... Não mudou nada, mas também não dá pra você falar que, meu Deus, tem uma grande diferença. Assim. Muito cedo ainda. Não deu diferença nem positiva nem negativa ainda, né? Exato. O Guanais no Mirassol chegou recente também. Fez um mal paulista o Mirassol e consertou com o Guanais. Fluminense, o Bragantino tá com o Seabra já tem um tempinho. O Ceará tá com o Condé já tem um tempinho. O Cuca tá desde o início do ano lá no Galo. O Roger Machado mais de 1 ano lá no Inter, enfim. Mas são poucos os exemplos. Se todo time fosse só trocar de treinador, tava fácil. Só pra gente fechar e ir embora, Janaína, rapidinho. O Flamengo assinou com o novo patrocinador a valor recorde. Isso, o Flamengo assinou com a Betano e vai ser o maior patrocínio do futebol brasileiro. Os valores para 3 anos de contrato vai variar de 250 milhões por temporada, mais bonificação. Então foi para 750 milhões em 3 anos? Sim. Valor total. Milhões por ano. Isso. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu acho que para chegar a esse patamar aí, talvez o Palmeiras, mas não chega, mesmo assim é difícil. E o Flamengo já vai começar a usar o novo patrocínio a partir de setembro, na camisa, e aí valores milionários. Quase bilionário. Bom, chegou a hora da gente se despedir. Evair, tchau pra você. Até amanhã, pessoal. Forte abraço. Janaína Carvalho, tchau pra você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Tchau.